Eu quero convidar você nesta hora a abrir a sua Bíblia em Mateus 19, os versos de 4 a 6. Você que aí estiver, por favor, abra a sua Bíblia em Mateus 19, os versos de 4 a 6. Esta é parte de uma resposta de Jesus Cristo, Mateus 19, de 4 a 6, em que ele diz assim: Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Penso que todos vocês estão a par que estamos numa sociedade em crise. Vemos isso nos crimes, nas violências, nas guerras, no ódio, nos vícios, no crescente consumo de drogas. E essa crise da sociedade tem como uma das suas principais causas, não a única, a crise da família. O distanciamento entre pais e filhos, a crise de autoridade no lar, os relacionamentos tensos dentro de casa, a solidão e revolta dos filhos, a falta de referenciais morais. E essa crise da família tem como uma das suas principais causas, e não a única, uma crise no casamento, que se verifica em dois níveis. No primeiro nível, visitando os fóruns, as varas de família, como casais que começaram fazendo os seus votos diante do Senhor, agora se agridem em condições aviltantes. E há de ser dito que muitos dos problemas não chegam lá. Separações, agressões, divórcios, disputas dolorosas de bens e de filhos. Então há esse primeiro nível na crise conjugal, mas há um segundo nível, que eu diria muito mais fundamental, em que a própria importância do casamento é questionada. O casamento hoje é questionado tanto em sua teoria, podemos dizer assim, quanto em sua prática. Há muitos questionamentos, redefinições e ataques ao casamento hoje em dia. E você certamente sabe, talvez até melhor do que eu, porque você está no mundo acadêmico muito mais presente, talvez isso seja a atmosfera que você respira. A concepção cristã tradicional do casamento está sendo questionada, redefinida e fortemente atacada. E o que dizer sobre a crise no casamento? Ela não nasceu assim de uma hora para outra. Ela nem surgiu num vácuo. Ela resulta aqui de alguns fatores, certamente. Eu quero chamar a atenção de você para 3 pontos importantes. Se você pensa em casar, se você está constituindo uma família, se você está iniciando a vida conjugal, primeiro, você observa hoje, há uma crescente ausência de temor de Deus. Os judeus vieram a Jesus com uma pergunta acerca do divórcio. A pergunta deles era uma pergunta que, de certa maneira, refletia uma preocupação, mas era também assim como que uma cortina de fumaça. Eles trouxeram a Cristo uma pergunta sobre o divórcio, e Jesus começou a responder essa pergunta falando sobre o casamento. Ele começa falando sobre o que é o casamento com as seguintes palavras, observe: o Criador desde o princípio.
Jesus então inicia a sua consideração do casamento voltando a Deus e à criação, porque na mente cristã, na mente de Jesus Cristo, no coração do cristianismo, não se pode explicar o casamento fora de Deus. E se nós quisermos ter também uma boa teologia do casamento, nós igualmente necessitamos de uma boa teologia da criação. Não tem deslido que o Criador, desde o princípio. Então Jesus já leva a gente para o Criador quando fala do casamento, e a Bíblia fala muitíssimas vezes sobre o temor a Deus, e diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus, e o temor de Deus não é mera religiosidade. Pode haver muita religiosidade e pouco temor de Deus. Também, temor a Deus não é uma simples afirmação intelectual da existência de Deus. Alguns anos atrás, uma pesquisa identificou que 99% dos brasileiros afirmam acreditar em Deus. Temor a Deus não é, em rigor, medo ou pavor de Deus. A palavra temor aqui não é nesse sentido. Embora possa, em algumas situações, nós temos esse medo, mas o temor aqui de Deus, que me refiro, é essa reverência, é esse respeito, esse acato, é essa consideração, é ter o espírito humilde e contrito diante de Deus, inclui devoção, em rigor, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, é ter prazer na lei do Senhor. E aí, como é que nós vamos pensar o casamento se de alguma maneira nós chutamos Deus para fora das nossas vidas? Como nós vamos pensar o casamento se nós, de alguma maneira, estamos totalmente apartados desse sentido de temor de Deus? E temer a Deus é ter prazer na lei do Senhor. Eu vou falar isso na minha segunda palavra, mas ninguém pode pensar em quebrar a boa, santa e justa lei de Deus sem que traga sobre si sofrimento. Isto é o ponto. Ou seja, na maneira como Deus ordenou este mundo, quando Ele criou este mundo, nas relações que ali Ele estabeleceu com o ser humano criado em seus primeiros momentos, o Senhor traçou idealmente uma condição para vivermos bem. E como é que nós queremos viver bem se nós estamos desconsiderando os termos da criação de Deus? Ou seja, é impossível. Esse é o ponto. Assim como não é possível eu quebrar uma lei natural sem trazer para mim essa consequência, se uma criança cair do 8º andar, ou um adulto, ou uma pessoa, ele cair lá, ele vai se espatifar, porque é um princípio, ele quebrou uma lei natural. Se nós aqui não considerarmos esses princípios da lei do Senhor para o casamento, não tenham dúvidas, nós vamos sofrer, como indivíduos, como famílias, como sociedade. Isso já logo diz para nós que há uma desconsideração bastante acentuada hoje dos termos em que Deus definiu o casamento. Os seres humanos têm deixado de observar os termos em que Deus definiu o casamento. Por consequência, nós, seres humanos, temos nos achado no direito de emitirmos a nossa própria opinião e conceitos sobre ele e seguir a nossa própria opinião e não o conceito de Deus. E em que termos Deus definiu o casamento? É interessante que Jesus começa assim: não tendes lido. Observou? Ou seja, eles vieram com aquela pergunta, e a pergunta é bem assim, é bem diagnóstica, é bem sintomática. Ou seja, como que um homem pode divorciar da sua mulher? Jesus, ele não começa com essa questão. Ele vai ao ponto, ele vai dizer assim: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, ou seja, observa, e ele vai dizer assim: e por esta causa... Por que ele está dizendo aqui? Você observou? Aqui há
há uma preposição aqui, há uma afirmação. Por esta causa, o Criador desde o princípio os fez homem e mulher. Por esta causa, deixará o homem, o pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Observe, Deus não apenas definiu o cristianismo, o casamento nestes termos, Cristo sanciona essa definição de casamento, e eu quero chamar a sua atenção, se você acha que há uma grande diferença na forma como Cristo no Novo Testamento fala do casamento e como Deus no Antigo Testamento fala, você precisa fazer uma leitura um pouco mais cuidadosa da sua Bíblia. Deus não apenas definiu o casamento nestes termos, é muito importante, ele realizou o primeiro casamento nestes termos e mais, abençoou os casamentos nestes termos. Ele diz: o Senhor criou desde o princípio homem e mulher. Aqui homem não no sentido do ser humano, mas aqui homem e mulher aqui é diferente, não é? Homem e mulher no sentido de macho e fêmea, essa é a ideia mesmo. E mais, e disse, por esta causa deixará o macho, homem, pai e mãe, e se unirá à mulher, tornando-se os dois uma só carne, Jesus pergunta. John Stott tem uma definição de casamento que eu aprecio bastante, ele diz assim, o casamento é uma aliança heterossexual exclusiva entre o homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, precedida do ato público de deixar os pais, um negócio bastante complicado para nós, não é? Nós tendemos a ter imensa dificuldade de deixar os pais. Nós somos uma cultura do puxadinho, não é? Nós somos uma cultura de ficar na casa dos nossos pais até ficarmos marmanjos a vida inteira, não é? Nós somos latinos, isso é um negócio complicado para nós. Precedida do ato público de deixar os pais, consumada pela união sexual, resultando numa parceria permanente de apoio mútuo e normalmente coroada pela dádiva de filhos. Então, observe, a união conjugal, aqui, Jesus vai dizer, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Então a união conjugal é exclusiva aí. Na mente de Deus é assim, um homem e uma mulher. E o casamento é algo publicamente reconhecido, no ato de deixar os pais. É permanente, porque se diz, ele deixa os pais e ele se cola. Palavra grega aí, verbo hebraico também, a mesma coisa. Ele se gruda, ele se cola. A ideia é como se você apanhasse duas folhas de papel, permita-me assim uma comparação meio que grosseira, apanhasse uma folha de papel, passasse cola em uma dessas folhas e colasse. A ideia é esta, ou seja, não é que você perde a sua individualidade, mas você se cola, se gruda. Esse é o verbo exatamente usado. Você se cola à sua mulher, e ela é consumada geralmente pelo intercurso sexual, ou seja, torna-se uma só carne. Mas há, certamente, aqui esse é o ponto, uma desconsideração da realidade que o casamento cria aos olhos de Deus. O que o casamento cria aos olhos de Deus? Como é que Deus vê o casamento? Às vezes a gente acha que quando nós vamos lá na igreja casar, eu tenho feito muitos casamentos, já perdi a conta de quantos casamentos fiz, eu acho que eu fiz alguns casamentos de alguns que estão aqui, não é? Acho que participei do casamento de Rubner e outros, não é? Enfim, fiz vários aqui, de Alan fiz agora recente, enfim, estou tentando dizer que já fiz muitos. Mas naquele momento que você está se casando, você não está ali só
chamando, pelo menos na linguagem, na teologia bíblica, os seus padrinhos, os seus pais, os seus parentes. Você está chamando a Deus como testemunha. Essa é a linguagem bíblica, entende? Aquilo, na nossa teologia mais reformada, é chamado de um juramento. É diferente só de um voto. Um voto é algo que você faz só com Deus. O juramento é algo que você faz tendo um outro, ou seja, entre duas pessoas pelo menos, invocando Deus como testemunha. Ou seja, você, na hora que se casa, está casando-se diante de Deus. Mesmo que você ignore esse fato. Ou seja, isso já não depende tanto da questão subjetiva, isso é um fato objetivo. Deus estabeleceu o casamento como uma realidade deste mundo criado por Ele. E aí Jesus vai dizer assim, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. De modo que já não são mais dois. Preste atenção nisso. De modo que já não são mais dois. Ei, rapaz, você que é casado aí recentemente, você que brigou com sua esposa essa noite passada, você, esposa que está talvez aí, sei lá, com seu coração meio dividido, preste atenção nisso. Olha o que a palavra de Deus diz, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. E isto aqui é um ato objetivo, mas é um ato também que nós nos determinamos a exatamente expressar isso, concretizar isto, materializar isto. Ou seja, eu preciso ser compelido a esta vocação de ser o que Deus diz que eu devo ser e que eu sou aos olhos dele. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando o casal se casa, que realidade o casamento criou aos olhos de Deus? Isso pode ser respondido em duas perguntas. O que eles não mais são? Eles não são mais dois. Ah, mas você... Não, tem a individualidade preservada, mas o individualismo não. Esse é o ponto. O egoísmo não. O egocentrismo não. Isso não cabe. Ou seja, nós precisamos encontrar uma maneira de articular esta realidade que essa linguagem descreve. Eles não são mais dois, eles são uma só carne. E o que eles passam a ser? Eles tornam-se uma só carne. E explicar isto, apanhando os nossos relacionamentos entre pais e filhos, quando Jesus mesmo diz aqui, ele vai dizer, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se colará à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois. Ou seja, Jesus fala deixar os pais e unir-se à esposa. Isso é muito interessante, porque nós, através da procriação, nós estabelecemos laços indissolúveis com os nossos filhos. O fato dos nossos filhos desobedecerem, como pródigo, né, irem embora, nos desonrarem, ou mesmo o fato de que Absalão odiou seu pai, quis matar o seu pai e entrou em guerra com o seu pai, não fez com que aquela relação se perdesse. A ponto de que no dia em que Absalão foi morto, com aquela lança atravessada, a notícia chegou para Davi, ele foi ao terraço, ele batia no peito, ele disse, Absalão, 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 meu filho! Porque não há como esta relação ser desfeita. Esse é o ponto. Porque através da criação, nós estabelecemos laços indissolúveis com os nossos filhos. Mas através do casamento, nós estabelecemos laços indissolúveis com o nosso cônjuge. E os filhos não deixam de ser nossos filhos
quando se casam ou se separam. Eu tenho 2 filhas, elas residem em suas residências, mas elas não deixaram de ser minhas filhas. E o cônjuge, de igual maneira, não deixa de ser o nosso cônjuge quando dele nós nos separamos. A minha esposa não está aqui nesse ambiente agora, ela está lá, afora. Entretanto, eu faço parte dela, ela é parte de mim. Nós somos uma só carne, e essa aliança aqui me lembra disto. E há uma semelhança entre os laços que nós adquirimos na procriação e o casamento. Porque tanto os laços que nós temos com os nossos filhos e os laços que nós temos com os nossos cônjuges, observem, são laços adquiridos. Nós adquirimos. Na procriação, a procriação e o casamento são laços que nós adquirimos quando nos tornamos filhos, ou como temos nossos filhos, ou como nós casamos. Mas há uma diferença entre a procriação e o casamento, sabe qual é? É que os laços que nós temos com o nosso cônjuge são laços mais fortes. E eu queria dizer isso para vocês, especialmente a algumas de vocês mulheres nesse ponto aí. Também é relevante para os homens. Mas os filhos podem deixar o lar e se casar, mas o cônjuge nunca deve deixar o lar só com a morte. É isso que Jesus vai dizer aqui. Jesus não diz acerca do relacionamento entre pais e filhos que eles se tornam uma só carne, mas ele diz dos laços que adquirimos no casamento isto. Significa que os laços que nós adquirimos com o nosso cônjuge ao nos casar não são apenas anteriores e mais duradouros do que aqueles que temos com os nossos filhos, eles também são mais fortes e mais íntimos, ou seja, a relação que nós temos com o nosso cônjuge é, por definição, mais forte e mais íntima. Isto é algo que a nossa cultura ibérica, lusitana, brasileira não articulou muito bem. E ainda tem aí alguma dificuldade em conjugar esse verbo. Por isso Jesus vai dizer aqui: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não sei se você sabe, mas esse verbo ajuntar aqui, no verso de número 6, portanto, o que Deus uniu, o que Deus ajuntou, unir aqui, ajuntar é colocar sob jugo, colocar sob um mesmo jugo. Não sei se você sabe, a palavra grega é exatamente, o verbo grego é esse, não é? Colocar debaixo de um mesmo jugo, que aquele... perdoe-me a comparação assim, mas é aquele mesmo instrumento que se coloca sobre 2 bois, não é? Sobre 2 animais que exercem uma tarefa comum. E agora Jesus diz assim: o que Deus? Não, Jesus não está dizendo quem, não. Jesus está dizendo o que. Aqui é neutro, não é? Esse o que é neutro. Eu não vou ter condições de desenvolver muito isso agora. Mas o ponto é, o que Deus colocou debaixo de jugo, não o separe o homem. Conjugo, conjuge, conjugal, conjugar. É isto. Ou seja, quando nós casamos, nós nos colocamos em conjugalidade. Nós nos tornamos cônjuges. A gente pode escolher permanecer solteiros. As irmãs diziam agora há pouco ali que a igreja afirma a excelência e a beleza de uma vida de solteiro no serviço a Deus, tanto antes quanto depois do casamento. É possível também, depois do casamento, o cônjuge morreu, nós permanecemos solteiros. Aliás, esse tipo de vida, eu vou dizer mais, para desapontamento do romantismo de alguns, esse tipo de vida é até mesmo recomendado aqui por Jesus em Mateus 19:12, por exemplo. Está aqui em 1 Coríntios 7:7, em 1 Coríntios 7:11, em 1 Coríntios 7:32 a 35. Esse exemplo de permanecer solteiro é tornado sublime pelo exemplo de Jesus Cristo, por exemplo. O apóstolo Paulo também, que esteve sozinho, não sabe em que circunstâncias, inteiramente. E centenas de outros crentes que não se casaram.
De fato, eu não gosto muito dessas brincadeiras que desmerecem as pessoas solteiras, essas piadinhas, essas coisas assim que tornam um pouco a condição de solteiro meio que objeto de piada. Não acho isso adequado. Porém, quando nós nos casamos, esse é o ponto, nós assumimos uma instituição criada, pensada, inventada, digamos assim, por Deus, pensando no nosso bem, no meu bem, no seu bem. Quando nós nos casamos, nós estamos assumindo uma realidade pensada por Deus nos termos em que Deus colocou, foi Deus quem colocou. Quando nós nos casamos, nós estamos dizendo, eu concordo com este fato, entende? Eu não sei se alguém disse isso a você quando você fez o seu curso pré-conjugal, mas quando você se casa, é isso que você está dizendo. Eu concordo com isto. Quando você diz aquele sim, você diz aquele sim sonoro, aplaudido, e depois vem aquele beijo, é isso que você está dizendo. Que você está disposto a acolher esse ideal de Deus, esse ideal da criação de Deus, esse ideal santo, sagrado. Eu vou falar um pouco sobre isso na segunda palavra lá na segunda-feira. Eu preciso terminar, mas há jovens solteiros aqui, talvez a grande maioria, e há outros provavelmente recém-casados. Eu queria dizer, é preciso temer a Deus. Jesus disse, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, o Criador. Eu quero perguntar, você teme a Deus? Você ama a Deus? Você ama a Cristo? Ele é o grande prazer da sua vida? Ele é o seu grande amor? Ele está acima do amor que você tem por seu filho, por sua esposa, por seu esposo, por seu pai, por sua mãe? Você teme a Deus? É preciso considerar os termos em que Deus definiu o casamento. Por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você concorda com isto? Você está bem com isto? Você está em paz com isto? Você tem o seu coração solenizado, tranquilizado com esta definição de Deus, sancionada por Cristo, entregue à igreja pelos apóstolos, comunicado pela igreja cristã, pelo evangelho de Cristo a você. Você concorda com isto? É preciso considerar ainda, por final, a realidade que o casamento cria aos olhos de Deus. O Senhor dirá, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o que Deus colocou sob jugo, não o separe o homem. Você está disposto a isso? Você está disposta a isto? Você está disposto a esse desafio de viver isto? Você está disposto a esta aventura de assumir esta realidade? Você quer trazer para você, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, essa bem-aventurança? Você quer abençoar a família brasileira com esta vocação? Você quer abençoar a sociedade brasileira com este modelo, com este padrão? Se você quer que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja com você, que o Espírito de Deus abençoe fortemente você, a você, marido, a você, esposa, a você, noivo, a você, noiva, a você, namorado, a você, namorada. Que a graça do Senhor seja com vocês. Muito obrigado. Espero que tenhamos um tempo juntos na próxima segunda-feira. Aliás, amanhã estarei aqui também. Até lá. Muito obrigado.